técnicas nem tão semelhantes assim, mas tem um propósito um pouco diferente de ambas, tá? Enquanto que a TGA, ela, ela tem a função, por exemplo, de nos fornecer a queda, né, de massa em função do tempo. Então, eu estou queimando o material. Quanto que meu material vai perdendo de massa ao longo do tempo de queima? Tá? Então, essa análise de TGA, ela é muito importante para quando a gente está fabricando um material novo, né, sintetizando um material novo, e a gente precisa calcinar esse material. E a gente não sabe qual que é a temperatura de calcinação. Sempre nos artigos, né, a gente vai sintetizar algum material, tá lá, né, na síntese, calcinar esse material a lá 200 graus Celsius, 550 graus Celsius com uma rampa. Essa temperatura que foi especificada, ela teve que ter um estudo antes para definir qual que foi essa temperatura. Essa temperatura ela vem dessa análise de TGA. Então, é uma temperatura que a gente vê durante essa análise qual que é a temperatura que a gente tem que calcinar no material para remover aquilo que a gente quer remover. Então, se a gente utiliza algum tipo de precursor, né, para fazer a síntese de alguma coisa, de alguma zeólita, por exemplo, né, nós queremos retirar esse precursor. Então, nós vamos identificar pelo TGA, né, qual a temperatura de remoção desse precursor, para a gente poder colocar no artigo que essa foi a temperatura de calcinação que nós deixamos nossos materiais para remoção desse tipo de composto, né, desse tipo de precursor. O DSC, entretanto, ele mede qual que é a energia necessária para ter essa retirada desse composto. Tá? Então, um mede ali a quantidade de massa que perdeu ao longo da temperatura, né? E o outro, qual que é a energia, né, que foi necessária ou foi gasta, né, para esse processo. Então, o DCC vai nos informar, por exemplo, se a reação ali é endo ou exotérmica, né, ao longo desses processos de transformação, ao longo da queima. Porque ao longo da queima, né, várias reações vão acontecendo. Então, se essa reação ali vai ser exo ou vai ser endotérmica. Então, esse composto, essa técnica em si, ela é executada numa ilustração como essa, tá? Então, aqui nós temos a nossa amostra, que vai estar no porta-amostra, obviamente, né? Sobre uma balança. Então, aqui nós temos uma balança, uma microbalança, tá? Que vai nos fornecer, então, essa queda de massa, a variação da massa ao longo do tempo. Aí vai estar o forno, aqui em vermelho, né? Com as demais saídas de gases, porque é uma queima. E os termorreguladores, obviamente, que também é feito em vácuo, né? E é normal, é um forno normal, só que, porém, ele está acoplado ali com uma microbalança para a gente identificar a perda de massa ao longo do tempo e também um sensor ali que vai quantificar a energia que é liberada. Então, a TGA, ela mede as mudanças, né, no peso de uma amostra quando submetida a uma temperatura variável. Tá? Então, aqui, por exemplo, nessa análise aqui, o material aqui a 100 graus Celsius, ele tem uma certa massa. Bem, não é 100 graus Celsius especificamente, que deve ser aqui, uns 25 graus Celsius, a temperatura ambiente. Ele tem lá 100% da sua massa. Porém, à medida que eu vou aumentando a temperatura, né, vejam que a massa vai sendo perdida, né, ao longo do tempo. Então, vai sendo em forma de gases. Então, nos primeiros patamares de temperatura, né, a gente sabe que são os compostos voláteis que são eliminados, como a água, né, ou algum outro volátil. Então, essa primeira queda aqui são os compostos voláteis. Aí depois nós temos, então, né, até no final, a carbonização disso, onde acontece aqui a liberação aí do CO2, né. Então, nós temos ao final do processo de até 800 graus Celsius ali de temperatura, no final, restou ali quanto? Sei lá, uns 10%, que foi o quê? Uns 10% de cinzas, tá? Mas, se a gente quer utilizar para o nosso material, por exemplo, se a gente quer utilizar a síntese desse processo para utilizar o polímero, né, para alguma coisa. Então, a gente tem que calcinar o nosso material ali até pouco mais ali de 400 graus Celsius, porque a gente vai ter, então, o polímero, que corresponde a 40% da massa inicial da minha síntese, tá? Então, vocês conseguem ter aí quais são essas variações de massa ao longo desses patamares, né? Então, patamar de compostos voláteis,
aqui remoção para obtenção do polímero e depois para carbonização desse polímero e formação então das cinzas. Tá? Enquanto a DSC então ele mede essa variação de energia. Então se nós pegarmos esse mesmo gráfico aqui, a DSC das siglas, né, é a Differential Scanning Calorimetry. Então, calorimetria diferencial exploratória. Né? Então, diferencial. A gente vai medir essa diferença, né? uma derivada. Então, são traçadas várias derivadas aqui. Vejam que aqui a derivada está constante. Né? Começa a inclinar, a derivada aumenta. Vocês conseguem, então, observar essa curva em azul. Então, bem aqui, que é a derivada máxima, depois começa a reduzir de novo, né? Desculpem. Desculpa. Então, aqui, a derivada, ela está constante, ela começa a aumentar. Aumentou até o máximo. Depois começa a reduzir de novo, né? Nesse máximo aqui é o que corresponde ao meu pico máximo do DSC, tá? Então, aqui nós temos a temperatura do pico, né, que a gente fala. Então, a gente consegue ter o TGA, a curva em verde é a curva do TGA, tá? Que é essa que está marcando aqui a porcentagem de queda de massa ao longo do tempo. E a curva em azul é a curva do DTG, ou do DSC. Ok? Então, aqui nós temos vários patamares do TGA, tá? Que é correspondente aos seus patamares na curva DSC. Vejam que nesse gráfico em específico, né, obtemos aqui, então, 3 reações. Tá? Uma reação aqui, porque obteve uma transformação, né, está liberando alguma coisa aqui, porque obteve uma queda de massa. Né? Então, alguma reação química aconteceu, porque está liberando algum composto. Aqui outro e aqui outro. Então, se esse gráfico aqui, se essa análise ela for acompanhada, né, por um espectro de massa, nós vamos conseguir ver quais são os compostos que estão sendo liberados nessa temperatura, 200 graus Celsius. Quais são os compostos que estão sendo liberados nessa temperatura de 500 graus Celsius. Quais são os compostos nessa temperatura de 800 graus Celsius. Tá? Então, no espectro de massa, por exemplo, foi identificado que aqui, em temperatura de 200 graus Celsius, foi identificada a liberação de água, né? Volátil, né? Vapor, fase vapor. Então, foi da queima aqui, né, desse óxido calcário hidratado, né? E teve a liberação de água nessa faixa de temperatura, né? Em média de 200 graus Celsius. Na temperatura de 500, foi identificada a liberação de CO pelo espectro de massa. Né? Então, aí foi a formação ali do calcário, né? Do carbonato de cálcio. E na temperatura de 800, né, quase 800 graus Celsius, acho que aqui está até um pouco errado, né? Temperatura um pouco maior de 800 graus Celsius, obteve a liberação, foi identificado CO2 nessa análise de DSC, tá, acoplado ao espectro de massa. Então a gente consegue obter, inclusive, qual que é a energia. Tá? Então esse pico aqui ele é correspondente a uma energia. Então aqui é uma reação exotérmica. Quando o pico ele é para cima, é uma reação dita endotérmica. Tá? Para fazer o preparo dessa amostra, também é muito pouca amostra que é utilizada, em torno de 8 a 10 miligramas. Geralmente é utilizada uma taxa de aquecimento, né, de 10 graus Celsius por minuto, mas isso aqui pode variar de acordo com a análise que vocês querem fazer, né, o artigo que vocês viram tem que informar essa taxa de aquecimento para vocês seguirem o mesmo procedimento, né, de preparo dessa amostra. A faixa de temperatura, a temperatura ambiente, até uma temperatura a ser especificada, pode ser 800, a temperatura inferior ainda, por exemplo. Tá? A atmosfera, então, se a atmosfera vai ser oxidativa, se a atmosfera vai ser inerte. Então, a gente tem que seguir aqui o mesmo padrão que a gente vai querer calcinar o nosso material depois, para fazer nosso experimento de reforma, por exemplo. Tá? Então, se eu quero calcinar o meu material, eu não quero perder o carbono que tem nele, então eu não vou colocar numa atmosfera com ar, nem com oxigênio, porque vai remover meu carbono. Então eu vou calcinar uma atmosfera inerte N2, de nitrogênio. Então se eu quero saber qual que é a temperatura que eu tenho que calcinar esse meu catalisador
em atmosfera inerte, eu vou fazer um TGA, né, em atmosfera inerte, para saber qual é a temperatura que eu tenho que calcinar para remover aqueles compostos que precisam ser removidos para deixar o meu material ativo o suficiente para a minha reação. Tá? Para o DSC, é a mesma, tá? Parâmetro de cima, porém a gente utiliza ainda dessa panelinha aqui. Tá? Então nós temos que ter essa panelinha, onde nós colocamos a amostra aqui dentro e fechamos com a tampinha, para poder quantificar essa energia, tá? Depois, por meio do calor dissipado aqui para essa panelinha. Essa panelinha aqui, ela é um pouco cara, tá? Então, antes de vocês fazerem um desses vocês primeiro vão estudar se ela é realmente necessária para aquela técnica. Mas depois converse com seus orientadores para ver se vocês têm essa panelinha disponível no laboratório de vocês. Tá bom? Eu vou encerrar esta aula por aqui, tá? Eu vou deixar de atividade para vocês desta aula apenas a pesquisa, né, de artigos que contenham essas análises de TPO, TPR, TPD, TGA e DSC para a próxima aula, tá? Em relação ao material de vocês. Então é só para agregar realmente a discussão de fundamentação teórica da tese de vocês depois. Então eu peço aí que vocês façam essa pesquisa para a gente poder discutir na nossa aula de quinta-feira da semana que vem ainda. Beleza? Então eu vou encerrar aqui a gravação e depois a gente volta a discutir sobre esses assuntos em maiores detalhes.